naquela barca estava acontecendo algo, estava uma tempestade, né? Quando Jesus entra na barca, o que acontece? A tempestade acaba. Por que acaba? Porque Jesus sai de onde ele estava e vai ao encontro deles, e essa peça mais uma vez aparece, que é a barca, né? Jesus aparece mais uma vez na pesca milagrosa. Eles estavam onde? Na barca. Jogai a rede do lado direito. Jesus ali com eles na barca. Acontece um grande milagre, e foram vários milagres. Depois da ressurreição, Jesus aparece na praia e os discípulos estavam onde? Na barca. Eles pulam e vão ao encontro de Jesus. Ou seja, a barca é o instrumento de salvação. A barca é o instrumento onde Jesus vai ao encontro daqueles mais necessitados. E neste ponto aqui, Jesus sai da onde ele estava, da cidade, e ele vai para o outro lado do lago. E o texto diz assim: eis que apresentaram-lhe um paralítico estendido numa padiola. O que é padiola? É uma maca, né? É uma maca. Aqui tem alguns pontos extremamente importantes. Primeira coisa, apresentaram a Jesus. Ou seja, Jesus que atravessa o lago, as pessoas têm conhecimento que Jesus está indo até aquela localidade. Eles pegam a pessoa enferma e levam até Jesus. E por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que o autor da vida estava chegando. Eles sabiam que Jesus curava, que Jesus libertava. E um gesto de fé, aqueles homens pegam, não sei se é amigo, não sei se é parente, mas antes que a barca pudesse chegar na praia, lá estava aquele povo com um doente, está na padiola, está deitado, e Jesus compadece. O texto diz que Jesus compadece, porque eles apresentaram a Jesus. Apresentaram a Jesus. Eu não sei se você já fez isso alguma vez. Eu já fiz muitas vezes. Às vezes a gente costuma só pedir. Verdade ou não é, gente? A gente não apresenta, não sai da gente mesmo, né? Eu achei muito interessante a atitude desses homens. Eles não estavam interessados em si próprios. Eles levaram até Jesus uma pessoa que talvez não tinha a mínima condição, não tinha como locomover. Eles apresentaram Jesus. Eles apresentaram para Jesus aquele homem fragilizado. Eles podiam estar apresentando para Jesus eles mesmos, sim ou não? Mas eles não pararam nos seus próprios interesses. Eles apresentaram a Jesus um homem que estava enfermo. E veja, e ao apresentar Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: coragem, teus pecados te são perdoados. Olha que interessante. Coragem. É o que a gente tem pedido aqui, né? Coragem, levanta-te. A primeira coisa que o ser humano precisa ter é coragem, ter fé, acreditar. Sem isso é impossível. Se você não acredita na mudança, se você não acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não vai adiantar nada. Por isso, coragem, tudo vai ser diferente. Hoje pela manhã, eu fui num outro encontro aqui em Venda Nova, no Vem e Segue. Uma senhora me abraçou e falou assim: Rogerinho, nossa, você me ajudou tanto uma época. Eu falei: o que foi? Eu estava passando um momento muito difícil, e você dizia para mim: coragem, vai passar, essa situação vai passar. Só Deus não passa. Ela vivia uma tribulação muito forte com o filho.
o filho envolvido em coisas erradas, e ela viveu aquele tormento. Para ela era um pesadelo, mas Deus me fez de instrumento. Olha que interessante, Deus me fez de instrumento para aquela mulher, naquele dia, naquele tempo, e ela confirmou hoje. Deus me fez de instrumento. Eu não falei nada mais que isso. Coragem, calma, tudo vai passar. Não busque atalho, porque a gente é mestre em procurar atalho, não é, gente? Às vezes vizinhos trazem atalho para a gente buscar. Ah, faça isso, faça essa mandinga que vai dar certo. Ah, passa um raminho, sei das quantas. Ah, vira a vassoura. Ah, tem ou não tem isso, gente? Atalhos. A gente quer tudo rápido, mas essa senhora louvava porque ela teve condição de esperar, não teve pressa, e ela mostrava o filho todo orgulhosa, né? Olha lá meu filho, olha como é que ele está, que graça, passou, superou, porque ela teve coragem, Jesus fala isso com esse homem, coragem, tudo vai passar. É a primeira coisa que a gente precisa ter, é isso, coragem. Jesus estava sendo instrumento na vida desse homem, que por sua vez teve os seus amigos como instrumento, para levá-los até Jesus, e ser curado, ser liberto, e Jesus cura. Olha que interessante, o que Jesus fala para ele: teus pecados são perdoados. Como é que Jesus sabia que aquele homem tinha pecado? Como é que Jesus sabia? Pergunta a pessoa que está ao seu lado assim: como é que Jesus sabia que aquele homem tinha pecado? Será como? Preste atenção, é muito fácil. Preste atenção aqui. O pecado, ele esteriliza, o pecado paralisa, o pecado seca, o pecado vai deixando a gente doente. Olha uma pessoa que tem mágoa para você ver, uma pessoa que guarda mágoa por muito tempo, o que acontece com essa pessoa, gente? Adoece ou não? A pessoa adoece, fica com sentimento de vingança, quer vingar, quer desejar mal, o outro sempre tem que sofrer. Eu já vi muitas pessoas assim. Ah, que ele fez isso comigo, tem que pagar mesmo. Vocês já ouviram isso, sim ou não? Acontece alguma coisa errada com a pessoa, bem feito, ele fez isso e isso comigo há um tempo atrás, e essa pessoa vai nutrindo o seu interior, e vai guardando ressentimento, guardando mágoa, vai tendo um ressentimento profundo, e vai atrofiando, vai adoecendo. A pessoa não tem consciência, mas à medida que a gente guarda rancor, guarda ressentimento, guarda mágoa, preste atenção aqui, olha, a gente vai adoecendo. Eu não sei se acontece com você, mas Jesus viu naquele homem algo parecido, e Jesus perdoa. Por que perdoar? Porque quando perdoa, livra aquele homem de toda situação de pecado, livra ele, e ele é que tem condições de andar. Eu já vi isso muitas vezes, gente. Pessoas que têm problema, têm dor na coluna, têm dor na perna, têm dor lombar, têm dor na cervical. Aí você conversa com a pessoa, e aos poucos ela vai te falando: olha, uma pessoa fez isso comigo em 1967, e a pessoa tem 55 anos, que a pessoa guarda ressentimento, mágoa, e aí tem uma dor e que é crônica. E aí você conversa com a pessoa, ou convida ela a fazer uma confissão, ou ali mesmo ela se convence a perdoar, e é curada. E é curada, é livre de todos os males. Mas o que trazia esta dor às pessoas? Essa pessoa é a consequência do pecado. A gente acha que pecado é só trair, matar. A gente acha que é só isso. Mas a gente às vezes tem raiva do vizinho, não conversa com o parente, fica anos sem conversar por coisa à toa. Lá em casa,
Há pouco tempo atrás, se os meninos quebrassem um copo, eu já ia brigando com os meninos. Por que você fez isso? Você quebrou o copo, não sei o quê. E xingava, né? Eu tenho um ferro, que esse ferro antigo lá em casa. Sabe aquele ferro que punha carvão? É os mais antigos que sabem aí. Sabe aquele ferro que punha carvão dentro, gente? Eu não sei não, mas... aquele ferro que passava roupa, tinha que pôr carvão. Mas aquilo é pesado. E lá em casa, a casa de 2 andares, estava na escada. Aquele ferro caiu, fez um barulho, que fez um buraco no chão. Aí aquele dia eu louvei a Deus, né? Falei, puxa vida, se tivesse caído na cabeça junto dos meus filhos e tinha machucado, pronto-socorro, a partir daquele dia eu nunca mais cobrei deles um copo. Sempre eu ia procurar saber se está tudo bem com você, está tudo bem? Eu comecei a colocar a vida dos meus filhos em primeiro lugar. Comecei a colocar a vida deles mais que aquele objeto. Às vezes a gente valoriza muito mais uma situação do que a pessoa. Às vezes a gente põe muito peso em uma situação, uma discussão que a gente teve. A gente fala que ama a pessoa, mas aí teve uma discussãozinha há 10 anos atrás. A gente põe mais valor na discussão do que na pessoa. E a gente fica anos sem conversar, ó. Verdade ou não é, gente? Sim ou não? E esta decisão tomada adoece, vai ferindo os corações, fere, adoece. Às vezes a gente tem dor, não sei se é o seu caso, dor em tudo quanto é lugar, já foi ao médico. Que dor é essa? Só Jesus para ver o encontro, gente. E esse paralítico, quando Jesus diz, teus pecados são perdoados, o que Jesus estava curando é a mágoa, é o ressentimento, são as decepções. O que entravava aquele homem eram os pecados dele. Às vezes eu não estou de cama não, mas às vezes a minha vida não muda. A paralisia, a gente acha que é só estar de cama. Não, às vezes a minha vida, as coisas não funcionam, as coisas não andam. Por que não anda? Porque eu fico parado em uma situação. Eu não ando, eu não consigo dar um passo, porque tem algo que eu tomei a decisão, que eu quero isso tem que acontecer na vida daquela pessoa, e eu travo uma luta minha, silenciosa, e a minha vida não anda, não dá certo. Eu fico entravado. A gente pensa que está entravado é só a cama. Não. Eu conheci uma pessoa que teve uma decepção no namoro uma vez. Uma decepção muito grande no namoro. Nunca mais ela conseguiu namorar com mais ninguém. Nunca mais. Porque ela achava que todos são iguais. Enquanto ela não perdoar aquela situação lá atrás, enquanto ela não voltar e perdoar, a vida não segue. A vida não segue, porque tem algo mal resolvido, que precisa resolver. E quando resolve, você liberta a si mesma, a si mesmo. A gente liberta. Eu não sei se você já teve essa experiência de confissão. A experiência de confissão é algo extraordinário. Verdade ou não é, gente? A gente sai mais leve ou não sai? Será por quê? Porque naquele momento você deixou tudo lá. O ressentimento, a mágoa. O problema é que a gente retoma depois. A gente vai buscar. Está lá, a gente sai leve. E depois a gente fala assim, opa, deixa eu buscar de novo. A gente não vai lá no pé, lá do padre, mas a gente retoma. A gente vê a pessoa, é como, a gente vai remoendo, né? A gente vai trazendo de novo, pega a ferida e abre de novo. E abre, e parece que a gente tem prazer em ficar lembrando. Esses dias uma senhora foi conversar comigo, ela dizia assim, Rogério, você podia rezar por mim? Eu falei, olha, demorou, vamos rezar. Vamos conversar primeiro, né?
levei ela assim para fora, ela foi lá no meu grupo de oração. Falei, o que a senhora tem? Falou, na minha vida tudo está errado. Eu falei, que por exemplo? Não consigo rezar, não rezo, eu começo e dá tudo errado, na minha casa tudo está errado, e meu marido bebe, e foi falando só aquela lista, que eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu falei, mas a senhora está muito tensa, o marido da senhora bebe, ele bate na senhora não, falta alguma coisa em casa? Eu falei, não. Falei, olha, a senhora está faltando alguma coisa na casa da senhora? Não, não falta. Falei, olha, 1000 pessoas queriam ter a vida que a senhora tem, muita gente queria ter a vida que a senhora tem, só de vir no hospital para a senhora ver, a quantidade de gente que está incapacitada de andar, só está com uma vida boa, só está com uma vida aí, só está reclamando, e reclamar é clamar de novo, fica reclamando, clamando de novo a coisa ruim. A senhora não está enxergando as coisas boas na vida da senhora, a senhora está vendo tudo que é ruim, a senhora está destacando em letras garrafais. E aquela mulher estava doente. Sabe por que ela estava doente? Porque ela reclama demais. Ela conseguiu pegar a vida dela e ver que a vida dela não conseguia ver as coisas boas. E a minha missão naquela noite foi fazer ela perceber que a vida dela não é uma vida ruim. Pode melhorar? Claro que pode, mas enquanto ela não tiver calma, enquanto ela não tiver um olhar para dentro, enquanto ela não aliviar tudo aquilo de ruim, ela vai adoecer, e adoecendo adoece toda a família, é xingamento, é de tudo que é espécie. O ambiente na casa fica ruim, fica xingando, e aí Jesus precisa entrar nesse ambiente, gente. Jesus precisa entrar no meu coração. Foi isso que Jesus fez. Ele entrou e curou aquele homem que não perdoava, que guardava rancor, e eles destacaram o poder do Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, amém? Fala com a pessoa que está ao seu lado, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Messias. E por que eu estou falando isso com você, gente? Você, eu, todos nós precisamos permitir que esse Cristo entre em nosso barco, entre em nossa vida, venha nos curar, venha nos libertar da mágoa, do rancor, das decepções. Quantas decepções a gente traz da época de criança? Estou mentindo, gente? Traz ou não traz? Às vezes você não tem noção, você nem sabe, mas algo que você não consegue fazer hoje tem a ver com alguma coisa que aconteceu na sua vida antes. É normal, mas se a gente tem consciência, a gente consegue superar. Por exemplo, no meu caso, meu pai fumava muito. Meu pai, ele começava a fumar à noite, casa da gente pequena, ele começava a fumar, e amanhecia, quando a gente chegava lá, um cinzeiro, eu devia fumar uns 2 maços de cigarro por noite, prejudicava a gente ou não? Eu consciente disso, eu nunca fumei, nunca fiquei com vontade de fumar, porque eu achava que isso faz mal. Meu pai batia na minha mãe, meu pai judiava da minha mãe demais. Tem gente que faz o mesmo que o pai fazia, mas eu tive a consciência do mal que isso representou para minha mãe. Quantas vezes eu vi meu pai chamando minha mãe de burro, ignorante, você só está aqui por minha causa. Eu tirei daquela situação, você não vale nada, meu pai é falecido, meu tratamento com a minha mãe hoje é um tratamento carinhoso, porque eu sei que ela precisa receber carinho, e com a minha esposa também, um carinho. Eu tenho 27 anos de casado, nesse tempo inteiro, vou fazer 28 agora,
eu me esforço para cuidar da minha esposa, tratar bem dela, tratar bem, o tempo inteiro. Mas por quê? Porque é um esforço consciente. Eu vivi aquela situação, acordava de noite com violência, com briga. Eu falei, isso para minha casa não. Meus filhos nunca e não vão ver nenhuma discussão lá em casa, porque é um esforço. E por que isso? É mérito meu? É mérito meu, gente? Não é. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, quando eu comecei a namorar com ela, nós sentamos num cantinho na rua, e aí nós conversamos para namorar. E a conversa vai, conversa vem. Ela aceitou, né? Namorar com o morenão, né, gente? Aí aceitou. Eu falei assim, tá, então vamos rezar. Antes de dar um beijo, nós rezamos num cantinho assim, ó, na rua. E a nossa oração eu nunca mais esqueci. Eu dizia, meu Deus, nós não queremos ser 2 pessoas, mas nós queremos ser 3. Nós queremos a tua presença no nosso meio. Naquele dia, Jesus Cristo entrou no nosso barco. E ao entrar no nosso barco, Ele começou a agir, operar, curar as nossas feridas, curar a ferida dela de relacionamento familiar, curar as minhas feridas, né, de relacionamento familiar. E a gente tem uma relação amorosa até hoje, porque desde aquele dia o Senhor esteve e está no nosso barco. Desde aquele dia. E quando Jesus entra no barco, quando Ele vem para curar, Ele vem para libertar, amém? Põe a mão no seu coração, fala assim, Jesus Cristo, entra no meu barco, cura o meu coração, cura as minhas feridas. Jesus Cristo, vem em socorro de minha fraqueza. Eis-me aqui, Jesus. Eu quero agir diferente, mas eu não dou conta sozinho. Vem, Senhor, curar as minhas feridas. Vem, Senhor, curar os meus traumas. Ajuda-me, Senhor, a ser melhor. Amém. É isso. E quando Jesus vem, Ele entra em nosso barco, Ele entra para acalmar a tempestade. Seja o que for que você está vivendo, seja qual for a situação que você está vivendo, o que nós precisamos é desejar que esse Jesus venha ao nosso encontro. Jesus, quando Ele entra em nossa vida, Ele nos faz refletir a sua luz. Nós não somos o Cristo, mas quando Ele está em nós, nós refletimos a luz do Cristo, amém? Quando Jesus entra num casamento, aquele casal reflete a luz de Cristo. Quando Ele entra numa família, aquela família reflete a luz de Cristo. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, aonde quer que aquela pessoa esteja, ela reflete a luz de Cristo. Ah, Rogerinho, mas eu não sou perfeito. Nem eu. É na imperfeição que Deus age. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. É na imperfeição. Quando a pessoa é perfeita demais, gente, ela não precisa de Deus, não, hein? Quando é perfeita demais, vai precisar de Deus para quê? Jesus veio para aqueles que estão doentes. E a gente pensa que doente só aquele que está de cama. Não, volto a dizer, não é. Doente é aquele que está indiferente às coisas de Deus, aquele que ouve falar de Deus, mas a vida não muda, não consegue ter uma atitude diferente. E por que não consegue? Porque Deus não está no seu barco. Deus fala ao nosso coração, sim ou não? Sim. Deus fala, mas a gente precisa estar em sintonia com Ele. Quanto mais em sintonia nós estivermos com Deus, mais o reflexo de Deus nós vamos transmitir. Quando eu era pequeno, eu não sei se algum de vocês já fez isso. Era um lugar assim que tinha pouca luz, mas tinha muito vagalume.
Os meninos de hoje nem conhecem vagalume, né? Não conhecem. E tinha muito, mas era interessante que ficava piscando aquele monte. A gente saía e pegava os vagalumes, e o que a gente fazia? Passava na mão, passava na roupa, não era? Oh, coisa, a gente matava o bichinho, né, gente? Mas a gente pegava, passava na roupa, o brilho que era do vagalume passava para a gente. Não era nosso brilho, mas a gente saía igual bobo no escuro, com aquela luz, aquela roupa toda iluminada, o braço. Mas no outro dia, estava tudo sujo, né, gente? Tudo sujo, melecado assim, e a gente nem via, mas era divertido. Mas eu quero que você entenda que essa brincadeira de criança, a luz não era nossa, é apenas uma brincadeira. Hoje nós precisamos nos esfregar em Jesus Cristo, nós precisamos nos esfregar nele, porque à medida que eu vou me esfregando em Jesus, eu vou adquirindo o brilho que é dele, não é meu. E o relacionamento que eu tenho com ele, diário, a minha vida diária é se esfregando nele mesmo, através da palavra, através de uma oração do texto, e a gente vai melhorando, vai curando. Como é que a cura acontece? A cura acontece à medida que eu levanto. Por isso que esse homem levantou. Levanta, coragem, levanta-te, levanta, toma o seu leito. E qual que é o seu leito? O que está te entravando? O que está te impedindo caminhar? Talvez você veja aqui hoje pela primeira vez, já está escutando, mas é porque você é especial para Deus. Deus quer ter interferência em sua vida, Deus quer caminhar com você, Deus quer o melhor para você. Você tem dúvida disso? Às vezes a gente é resistente, sim ou não? A gente fala assim: ah, Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Veio uma outra coisa. Ao invés da gente agradecer, né, o Senhor, muito obrigado, a gente reclama, né? Ou seja, clama de novo. Mas se a gente está em Deus, a gente vai ter a certeza que Deus, melhor que eu, sabe o que é melhor para mim. Deus, melhor que você, sabe o que é melhor para você. Eu fui rezar para uma menina uma vez lá no Salgado Filho, ela estava com depressão. E aí eu fui perguntar para ela o que estava acontecendo. Aí, em oração, rezamos, eu falei: eu quero te ouvir. Você quer que eu ore em qual intenção? Ela falou: ore pelo casamento dos meus pais. Está assim, assim, assim. Eu olhei, falei: não é isso. O que mais você queria que eu rezasse? Olha, eu quero que você ore pelo meu trabalho, porque está assim, assim, assim. Falei: a raiz do problema dela não é esse, né? O que mais? Ela parou, falei: opa, vai sair. Parou, e ela começou a chorar. E eu escutando, ela falou assim: reze pelo meu ex-namorado, que ele me deixou, está com outra. E ela estava deprimida, doente, porque o cara terminou com ela e foi namorar com outra. E aí eu pedi um remédio para aquela situação. Eu falei: meu Deus, o que falar com essa menina agora? E Deus colocou no meu coração, e eu dizia para ela: será que ele te merece? Ela levantou, cabecinha. Será que ele te merece? Será que tudo isso que você está passando, ele merece isso? Uma pessoa bonita, olha, ele não te merece não. Ele não te merece. Você vale muito mais. E ela, que a menina levantou a cabecinha, e ela começou a ter coragem, porque naquele momento, eu estava sendo o canal de Deus para ela, colocando dentro dela aquilo que ela merece ter. Ela tinha que ser liberta de toda aquela enfermidade. A raiz daquela enfermidade era a decepção com o ex-namorado. E aquela menina, pela graça de Deus, ela foi curada, foi liberta, mas alguém precisava ser instrumento de Deus para ela. E o que nós vamos fazer aqui hoje é exatamente isso. A gente passa por muitas decepções, sim ou não, gente? Sim. E o que Deus quer fazer com você e comigo
curar as nossas feridas, curar as nossas decepções, curar aquilo que você passou quando criança. E eu sentia quando eu dizia da minha mãe, que muitas e muitos passaram pelo mesmo que eu passei, ouvindo isso, xingamento de mãe, xingamento do pai, né? Xingando a mãe, e isso trouxe sequelas, e que Deus quer libertar você hoje, essa tarde, amém? O Senhor está atravessando, Ele está vindo na barca para curar o seu coração. O Senhor está chegando. Fala com a pessoa que está ao seu lado, Deus está chegando para curar seu coração. O Senhor está chegando para curar suas mágoas, curar os seus traumas. Deus está chegando. Você acredita nisso, sim ou não? Sim. Então fala com a pessoa assim, coragem. Levanta-te. Jesus te chama. Coragem. E nós vamos pedir a Deus que venha em socorro de nossa fraqueza. Coloque a mão no seu coração. Eu queria que você fechasse os teus olhos e respira fundo. Deixa Deus chegar até você. Deixa o Senhor chegar até você. Talvez você ficou indiferente há muito tempo, porque você acha que não é digna, não é digno. Você acha que aquilo que você está vivendo, Deus não é capaz de se chegar até você. Eu estou dizendo para você, o que você está vivendo é nada, diante da graça que Deus pode fazer em sua vida. Eu convido você a fechar os teus olhos, e vai abrindo o seu coração, abre o seu coração esta tarde. O Senhor está atravessando, Ele está chegando. Jesus quer ir ao seu encontro, para curar as suas feridas, para curar aquilo que está dentro de você, para curar suas mágoas, o seu ressentimento, as suas decepções. Quantas decepções, quantas chateações, quantas pessoas depreciaram você, quantas pessoas disseram para você que você não ia dar em nada, Isso ficou ecoando em seu coração, na sua mente, por muito tempo. Quantas pessoas colocaram apelido em você, tudo depreciativo, depreciando você. Eu lembro uma vez que eu fui na casa de um amigo, e quando eu cheguei na casa, a mãe dizia, some com esse negrinho daqui. E a mãe dizia, eu escutei lá fora, e aquilo me machucou muito. Some com esse negrinho daqui. Isso marcou muito a minha história, como muitas coisas podem ter marcado você também. Mas um dia eu escutei de alguém falar comigo que Deus me ama como sou. E eu quero dizer para você que Deus te ama do jeito que você é. É por isso que Ele enviou o Filho para te salvar, para te curar. Deus te ama. Você é a pérola preciosa do Senhor. Você é a joia rara do Senhor. Você é a beleza do Senhor. Se algum dia alguém disse para você que você não vale nada, eu quero dizer para você que você é um tesouro de Deus, a riqueza de Deus. Deus te olha com um olhar único, por isso Ele te fez assim. Ele te fez assim, do jeito que você é, porque te ama. E hoje Deus vem curar as feridas do seu coração. Deus vem curar porque te ama. Curar os traumas, curar os ressentimentos, as mágoas, o insucesso, aquilo que você esperava de você mesmo e não conseguiu, aquilo que você esperava ser e não conseguiu, o sentimento de fracasso, o sentimento
você mãe, que criou os seus filhos e deu errado com algum deles, e você se culpa, Deus te cura esta tarde. Jesus vem de encontro à sua fraqueza. Jesus vem ao encontro e entra na sua barca para te curar. Para te curar, mãe. Você que achou que fez a escolha errada, que tomou a decisão errada, Jesus vem ao encontro de sua fraqueza. Porque te ama. Porque te ama. Porque você é a pessoa preferida do Senhor. Tudo que você é hoje, o tom de sua pele, os seus cabelos, a sua altura, tudo isso Deus criou no ventre da sua mãe. No ventre da sua mãe. Você que achou que você não foi desejado, e não foi desejada, e talvez a sua mãe ou alguém já falou para você que você foi do acaso, que você nasceu do acaso. Não nasceu do acaso. Deus te amou naquele dia. Se tinha amor entre seus pais ou não importa, mas tinha o amor de Deus. Deus te amou profundamente naquele dia, onde duas pessoas estavam relacionando e foi gerado gerado no ventre da tua mãe. Você foi gerado no amor de Deus. Deus te amou profundamente. Deus sonhou com você. Deus desejou você. Deus quis você. E é por isso que você está aqui. Você é amado de Deus, amada de Deus. Aquele sentimento de que não foi desejado, que deu tudo errado, não fique com isso, que você é a joia de Deus. Você é a riqueza de Deus. Deus sonhou com você. Seus pais nem sabiam o seu nome, Deus já sabia. Deus já te chamava pelo nome. E no momento da fecundação, houve festa no céu. Era você que Deus queria. E Deus te cura hoje. O Senhor coloca no meu coração pessoas que têm um trauma do nome, o nome que você recebeu. Você por muito tempo, na infância, você teve este choque, e você tinha aquela decepção com o seu nome. O seu nome foi escolhido por Deus. Deus que te deu o nome. Seus pais foram apenas instrumento de Deus. O seu nome foi escolhido por Deus. Fala isso. O meu nome foi escolhido por Deus. Fala isso. O meu nome, para que você seja curado, para que você possa ser restabelecido a sua saúde. Fala, meu nome foi escolhido por Deus. Meu nome é Rogério Rosa. Quantos chacota fizeram com o meu nome Rogério Rosa, Rosinha, Margarida, Flor? Mas meu nome foi escolhido por Deus. Rogério Rosa. Qual que é seu nome? Fala isso. Fala. Esse nome precioso foi dado por Deus. Deus já te amava. Seu nome é um nome escolhido por Deus. E que caia todo trauma com o nome. Que caia todo trauma com a sua estatura. O Senhor me mostra pessoas que foram agredidas na escola, chamadas de tudo que é nome, chamadas de negro do cabelo duro, baixinho, gordinho. Não importe com isso, Deus te ama e te fez assim.
Os homens, para as pessoas, eles só viram em você defeito. Deus só viu a perfeição. Deus só viu a perfeição. Enquanto as pessoas viam defeito em você, Deus viu a perfeição. Porque você é filho, você é filha de Deus. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, e a fé começa a fraquejar, meu medo se instala no lugar, esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: o que tendes família, e a gente passava muita necessidade. Meu pai deixou minha mãe com 7 filhos, e a gente passava muita necessidade. E essa tempestade que essa música fala, nós vivemos por muitos anos. E eu tomei a decisão de ajudar minha mãe. Eu queria ajudar minha mãe a superar essa tempestade. E cada vez mais eu me revoltava mais com meu pai. Foi então que um dia eu tomei a decisão e fui conversar com meu pai. Mas não houve conversa, houve
Rita deixou uma marca profunda no meu coração. Discuti com meu pai, chamando ele de irresponsável. Eu vivia naquele direito, porque na minha casa faltava tudo e a gente não recebia assistência. E foi daí que passou um tempo, meu pai veio a falecer e eu não consegui reencontrar com meu pai para poder reconciliar com ele. E ficou por muito tempo um buraco no meu coração. E quando Deus colocava no meu coração, e para eu contar isso para você que eu vivi, porque o Senhor coloca no meu coração que a gente passa muita indiferença e briga e tem muitas discussões com o Pai. E esta marca precisa ser curada agora. Eu convido você a fechar os teus olhos. Talvez você, como eu, não tenha o seu pai, mas traz a imagem do seu pai no seu coração. Faça essa experiência. Talvez há muito tempo você não faz isso. Traz o seu pai, a imagem dele, mesmo que você não o conheça, mesmo que você não sabe, mas traz. E vai dando perdão ao seu pai por aquilo que você sentiu que necessitava, do seu pai ter deixado você passar momentos difíceis sozinho, sozinha. Vai falando: papai, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo pelas brigas que o Senhor teve com minha mãe. Fala isso. Eu te perdoo pelas ofensas, pelos xingamentos. Eu te perdoo, Pai, pela necessidade que nós passamos e o Senhor não foi capaz de suprir. Fala isso. Dá um perdão ao seu Pai. Vai dar um perdão. Você que é homem, assim como eu, e que talvez teve esse embate com o seu pai também, traz seu pai agora. Vai aliviando esse fardo. Tem coisa na sua vida que não anda, que vai te deixando entravado. Falta você ceder o perdão ao seu pai. Mas Rogério, o que ele fez não é possível. Não importa. Vai pela graça de Deus. Fala: Senhor, eu não dou conta, mas em nome de Jesus, fala isso. Eu te dou o perdão, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez. Mesmo que você tenha o seu pai, vai concedendo a ele o perdão. Traz também sua mamãe, sua mãezinha. Traz sua mãezinha. Fecha os teus olhos. Traz sua mãe, traz a imagem da sua mãe. Talvez sua mãe é tão sofrida como a minha. Minha mãezinha. Como é bom lembrar da mamãe, da mãezinha. Traz sua mãe. Traz sua mãe. E o Senhor vai colocando no meu coração pessoas que queriam conversar com a mãe, partilhar com ela, mas a mãe não tinha condições de te ouvir. Você, jovem, queria partilhar com sua mãe coisas de mulheres, mas sua mãe não foi capaz de te ouvir, e você teve que enfrentar sozinha, aprender sozinha. Vai falando: mamãe, eu te perdoo. Eu te perdoo, mesmo que você não tenha sua mãezinha. Eu tive que passar por essa tempestade sozinha, sozinho. Mamãe, eu te perdoo em nome de Jesus, pela escolha que a senhora fez. Às vezes você tinha mais que um irmão como eu, mas você achava que você não era o filho predileto da mamãe, e isso trouxe feridas no seu coração. Achar que sua mãe amava o seu irmão ou sua irmã mais que você. Vai dizendo: mamãe,
Eu te perdoo em nome de Jesus. Fala isso. Eu te perdoo em nome de Jesus. O Senhor coloca no meu coração uma pessoa que foi abandonada pela mãe. Sua mãe te deixou. Sua mãe te deixou, você ainda era criança. E você traz esse sentimento profundo. Perdoe sua mãe. Fala em nome de Jesus, mamãe, eu te perdoo. Eu te perdoo. É o Senhor te falando hoje, te falando esta tarde, para curar o seu coração, para curar o seu medo, as suas decepções. Vem, Senhor. Vem ao encontro da fraqueza de cada um. Vem no barco de cada um de nós. Vem nos curando. Não tenhas medo. Não tenhas medo. O Senhor está no seu barco. Pai de bondade, em nome de Jesus. Vem nas mães que aqui estão. Vem nas mães. As mães que têm insegurança por ter que enfrentar sozinha, na criação dos filhos. Vem, Senhor. Vem na vida daquelas mães que na madrugada choram. E só o Senhor sabe. Cura, Senhor. Liberta, Senhor. Você não precisa ter medo. Deus está no seu barco. Deus está no seu barco. Não precisa ter medo. Deus está no seu barco e você vai levantar em nome de Jesus. Porque o Senhor agora está com você. Verdade ou não é, gente? Sim. A gente tem carência de carinho de mãe. A gente tem carência de carinho de pai. Carinho de filho. Quantas mães desejavam que o filho abraçasse ela, né? Há uma distância. E a gente é carente. Carente de um abraço, de um carinho. Minha mãe nunca disse para mim, né? Mas esses dias foi tão bonito que ela me chamou e falou: meu filho. Talvez ela quis falar isso há muito tempo e não dava conta. Ela me chamou e falou: meu filho, sabia que mamãe te ama? Mamãe te ama. E aquilo foi talvez uma cura para o coração
da minha mãe, que ela a vida inteira ela não tinha falado. Eu disse: mamãe, eu também te amo, eu também te amo. E ali nós abraçamos e foi curado as nossas carências.